Bem-vindas ao Mulheres de Propósito Podcast. E, gente, eu tô muito feliz. Eu venho orando e jejuando sobre a comunidade há muito, já faz, 2 meses. E tudo tá dando tão certo, tudo tá dando tão perfeitamente no tempo do Senhor. E eu tô muito feliz que você tá aqui, né? Eu sou a Júlia. Eu ainda não sei mexer direito na nossa câmera, ok, então posicionei ela de um jeitinho que vai ficar bom. Eu tô muito feliz por estar aqui e bem-vinda. Eu sou a Júlia, eu sou a pessoa usada pelo Senhor aqui atrás da comunidade. E eu tô muito feliz, eu queria contar um pouquinho pra vocês sobre como foi o começo da comunidade e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu escrevi aqui. Que é sobre a gente saber o nosso propósito, né? A gente saber ouvir a voz de Deus. E eu tô muito feliz. Mas vamos começar falando primeiro um pouco da comunidade. O Senhor, desde o começo da minha caminhada, fez uma cura muito grande na minha vida de várias áreas. E ainda que é óbvio que Ele ainda tá curando muitas áreas, mas Ele realmente me ajudou a entender meu propósito no começo de tudo, né? E foi muito difícil, porque eu vim de uma família onde, né, ninguém era cristão, acreditavam em Deus e tudo mais, mas não realmente seguiam a palavra, e eles eram católicos e tudo mais, mas não tinham nenhuma, não era forte na doutrina, sabe? Então eu fiz catequese, fiz a primeira comunhão e tudo mais, mas sabe quando você não vai? Né? E aí depois de muitos anos, depois da minha fase rebelde e tudo mais, e aconteceu muitas coisas, eu fui encontrada pelo Senhor, glória a Deus, e Ele me achou no buraco mais escuro da minha vida, que é onde eu tava muito perdida, onde eu tava com dependência emocional, onde eu tava me achando péssima, né? E enfim, em várias formas, mas o Senhor me ajudou a me encontrar, né, saber quem era a Júlia, com terapia, obviamente, e também Ele, porque Ele capacitou, né, a minha terapeuta, que ela é cristã também, e foi muito bom, sabe? Deu muito medo essa fase de cura, mas foi crucial pra minha vida, né? O Senhor sempre tá com a gente em todos os momentos, né? E eu também não me arrependo de nada que eu passei no passado, porque eu sei que é testemunho e eu sei que eu precisava ter passado por aquilo, sabe? Mas eu era do mundo, eu era totalmente uma menina do mundo e eu fui resgatada pelo Senhor no mais obscuro momento e mais improvável possível. E aí, eu era uma pessoa, sempre desde pequena, eu fui uma pessoa muito que sempre dava muito pros outros, sempre cuidava muito dos outros, sempre fazia tudo muito pelos outros, e eu tinha e meu coração ardia com isso, e arde até hoje, né, de realmente ajudar o outro, estar ali pra quando a pessoa precisa, cada vez mais, sabe, ajudar o próximo. E eu tinha esse amor muito grande no meu coração, mas eu acabava, por conta do mundo e sem conhecer o verdadeiro amor, eu acabava fazendo de um jeito onde eu pegava a esponja das pessoas, eu era meio esponja das pessoas, e eu também dava até demais, né, tipo, acabava me ferindo muito, sabe, eu me machucava muito. Mas depois que o Senhor me resgatou, eu realmente conheci o amor verdadeiro, né, e é muito diferente, né, quando a gente tá com o Senhor, tudo muda, né, o nosso coração é totalmente, muda, tudo muda, né, e nossas atitudes mudam, nosso coração muda, tudo muda. E aí, quanto mais, né, nessa cura com a minha psicóloga e com o Senhor, e muita oração e muita obediência ao Senhor, e errando e estando de novo no Senhor e tudo mais, o Senhor realmente me mostrou, né, qual que é o propósito da Júlia nesse mundo, né, e qual que é o propósito. E eu comecei no começo da minha caminhada, quando eu entendi o meu propósito, eu comecei a comunidade de Mulheres de Propósito, porém, ela não durou muito, ela tinha muitas mulheres, tinha 200 e poucas mulheres, igual a gente tá tendo hoje, mas
eu ainda tinha muita imaturidade espiritual, eu ainda estava num momento ainda que eu ainda tinha muitas ansiedades, eu ainda não fazia teologia também, eu ainda não estudava tanto a Bíblia, então, tipo, eu fiz o que o Senhor mandou, mas eu não entendi que aquele momento não era o certo, Ele só queria me mostrar um pouco do que era, né, mas não era o tempo certo, né, Ele queria me mostrar, mas não era aquele tempo que eu devia fazer. E eu aprendi muito com essa comunidade, foi muito boa, né, era bem parecida com a comunidade que a gente tem hoje, porém não tinha os presenciais e tudo mais, mas aí o Senhor fez eu cancelei, fiquei meses de muito estudo, comecei a fazer teologia, comecei a ler mais a Bíblia, comecei a ter mais maturidade espiritual, e é óbvio que assim, não tô perfeita, né, é óbvio que não, né, só o Senhor é perfeito, mas eu sinto que agora é o tempo do Senhor, sabe? E aí, antes, né, depois que eu acabei aquela comunidade, eu fiquei muito tempo focada no Senhor, literalmente no meu relacionamento com o Senhor, e a minha vida, tipo, mudou total, sabe? Tipo assim, o Senhor foi me mostrando cada vez mais presente na minha vida, Ele foi mostrando milagres na minha família, na minha vida, e eu sou muito, muito, muito agradecida, assim, pelo Senhor. Tipo, o Senhor é tudo na minha vida, e eu não me imagino sem Ele mais, sabe? Tipo, não tem essa opção na minha vida mais. E o Senhor é tudo pra mim, sabe? Depois dessa fase toda, e aí que Ele fez muitas coisas na minha vida, e tipo assim, foi bizarro. Eu comecei, eu sempre vou numa célula, né? E aí eu comecei em outra, de quarta também, de segunda eu sempre vou. E aí, nesse mesmo tempo, duas meninas um do meu Instagram e outro do TikTok me mandou mensagem perguntando se eu tinha algum estudo de Bíblia, se eu tinha alguma comunidade, enfim, e eu falei que não, mas que eu tava pensando ainda, só que eu ainda não sabia muito, e aí eu comecei a orar sobre isso, porque eu já sabia que ardia meu coração e eu queria fazer isso, né, e aí um dia eu estava saindo de uma célula de quarta-feira e uma amiga minha também veio com esse papo, de se eu não queria fazer alguma célula presencial ou enfim, outra coisa, pra realmente conectar mais mulheres. E eu fiquei, mano, é isso. Fiquei orando e jejuando por um tempo, por um mês na real, e aí depois o Senhor já me deu as confirmações reais, e aí eu falei, não, é isso, né, tipo, com certeza é isso. E aí foi tudo dando certo, gente, tudo dando certo. Quando o Senhor é no tempo do Senhor, tudo dá certo. Então, eu comecei a comunidade, tudo deu certo. Eu coloquei o rosto que eu queria na comunidade, deu certo. Fiz como que eu queria a comunidade, né, como o Senhor queria a comunidade, quais os temas que seriam falados nas ligações, nos encontros presenciais como seriam, se ia ou não ter encontro presencial, e o Senhor com certeza queria que tivesse presencial para cada vez mais a gente se unir. Então aqui realmente a comunidade Mulheres de Propósito é uma comunidade onde o propósito é a gente ser obedientes a Cristo, fazê-lo conhecido cada vez mais. Então, realmente serem mulheres onde a gente fala do Senhor a todo momento e não tem medo disso, né? Então, você tá passando na rua e vê um cara, e aí você vai lá e ora por esse cara, ou você tá vendo um mendigo na rua e vai lá e ora por esse mendigo, vai lá, fala com ele sobre Jesus. Cara, é realmente mulheres corajosas, sabe? E não tô falando que eu sou a mais corajosa, óbvio que não, eu ainda tenho muito que aprender. Então aqui é realmente para ser um ambiente onde a gente vai aprender juntas, eu com vocês, vocês comigo, e realmente ser um ambiente sem julgamentos, realmente ser um ambiente de muito amor e muitas do Senhor sendo o centro, né? Antes de eu começar a comunidade eu falei que, Senhor, eu quero que o Senhor seja o centro, sabe? Porque eu tinha uma ansiedade muito grande na outra comunidade de, tipo assim, querer aplauso das pessoas, e eu não quero. O que eu quero é realmente o foco seja no Senhor, e realmente nós crescermos juntas no Senhor, sabe? E realmente fazê-lo conhecido, realmente falar dele, serem mulheres que, sei lá, se for da sua vontade ser uma influencer, que você seja uma influencer que fale do Senhor com muito amor, sabe? Que realmente fale do Senhor, sabe? Realmente mulheres que em todo ambiente que tiver vai falar do Senhor, sabe? Independente da área que você tiver de trabalho, enfim, que você fale do Senhor todo o tempo, sabe? É óbvio que, né, eu sei como é a vida no mundo, né? Eu sei que tem ambientes que a gente não consegue falar, mas
vocês entenderam o que eu quis dizer. E aí o Senhor foi fazendo toda a comunidade certinha do que Ele queria, e tá sendo o que tá sendo. Então, se você ainda não participou de nenhuma call, que você seja bem-vinda. Nas terça-feiras nós temos nossos... Uma vez por semana a gente tem... Porque às vezes pode mudar o dia, mas tá sendo terça-feira às 7 horas da noite. E é uma vez por semana a nossa ligação online. E aí a gente conversa, às vezes a gente vai ler um capítulo da Bíblia, às vezes a gente vai falar sobre um tema, às vezes eu vou convidar alguém para falar da palavra. Vamos orar juntos, vamos conversar bastante. E os presenciais são uma vez por mês. E aí em agosto já vai ter nosso primeiro piquenique. E eu tô muito feliz, já encerrou as inscrições do primeiro, porque senão, né, já tem 44 meninas. E aí, enfim, mas o segundo já tá aberto também, que vai ser no Pilates. Depois a gente vai almoçar juntas, vai falar sobre a palavra, e realmente pra gente ligar também sobre isso, de como a gente deve cuidar do nosso templo e adorar o Senhor fazendo tudo que a gente faz, né? Então, seja bem-vinda. E eu queria falar um pouquinho também sobre ouvindo o que Deus quer de nós, né? Que é o primeiro passo, né, de a gente saber e viver com propósito, né? E eu sei que é difícil, né? E eu queria primeiro dar um versículo que é o João 27. Minha Bíblia tá aqui aberta já. Então abre a sua. É João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, quando Deus fala, né, Ele tá falando com nós o tempo todo. Só que o problema é, será que a gente está ouvindo o Senhor? E isso é uma coisa onde a gente acha que às vezes não vai ser audível a voz do Senhor, sabe? Às vezes vai, mas às vezes não vai ser. Às vezes vai ser ao meio da palavra mesmo, às vezes vai ser você fazendo algo e você... Enfim, você sabe quando o Senhor tá falando com você, sabe? E será que a gente tem dado espaço para Ele revelar, né, o que Ele quer para nós? Então, a gente tá passando bastante tempo com o Senhor, a gente tá sendo obedientes ao Senhor todos os dias, a gente tá lendo a nossa Bíblia, a gente tá tendo nossos momentos com o Senhor, a gente tá o dia inteiro pensando no Senhor, estamos falando com o Senhor o dia inteiro. E eu sei que, não sei se você é nova na fé, enfim, mas cara, quando você começa a caminhada, você não vai entender algumas coisas, mas depois você vai entendendo. E é normal, em qualquer coisa que a gente for fazer, acontece isso, né? Mas depois que você já tá entendendo que você segue mesmo ao Senhor, você vê o quão doido é, tipo assim, você tá falando com Ele o tempo todo. Então você tá ali na academia, do nada você tá falando com o Senhor, e aí você fica tipo, meu Deus, eu tô falando com o Senhor o tempo todo mesmo, tipo assim, e é tão bom, porque Ele é seu melhor amigo, Ele é a única... Ele é o único que tá com você o tempo todo, sabe? E a gente realmente tem que ver, né, se a gente tá obedecendo ao Senhor, né? Porque o propósito não é só fazer algo, né, grande. Nossa, eu tô fazendo esse podcast, não é só sobre isso, sabe? E sim sobre obedecer com fidelidade ao Senhor, né? Então, existem vários tipos de propósito. Não quer dizer que às vezes você pode ser mãe, às vezes você pode... O seu propósito é fazer o sapato direito, é você atender um cliente bem, é você fazer os livros mais bonitos, é você... realmente em todos esses ambientes a gente pode glorificar o Senhor. Você não tem que ser missionária para estar glorificando o Senhor. Você não tem que ser um pastor para estar glorificando o Senhor, entende? Mas o propósito é realmente ouvir e obedecer ao Senhor. Então, se você tá ouvindo e você tá obedecendo ao Senhor, cara, isso é seu propósito, sabe? Você fazer o que o Senhor tá te falando e fazer. Então, meu propósito, né, nesse momento foi, eu ouvi a voz do Senhor, que Ele queria que eu fizesse essa comunidade, e eu ir lá e fazer, sabe? E quando a gente ouve o Senhor, e a gente realmente, de fato, para escutar Ele, né, a nossa vida começa a realmente virar outra, sabe? Nossos planos, nosso coração, ele
fica diferente. Tudo fica diferente por conta do Senhor, sabe? O Senhor pode curar tudo, o Senhor pode mudar o que Ele quiser. E não é que tudo também se torna mais fácil, não, né? Até porque às vezes a gente não vai entender o que o Senhor realmente está falando, né? E a gente vai ter essa... Às vezes eu tenho essa dúvida também, sabe? Às vezes, será que o Senhor está falando isso mesmo? E aí eu vou lá e oro. E aí eu entendo depois, com a palavra, com oração, com jejum. E aí eu vou entendendo o que o Senhor está falando, né? Mas se a gente... se a gente acha que não se torna mais fácil, né? Então, mas tudo começa a fazer sentido, né? Então você tá com essa dúvida, né? Será que é isso mesmo que o Senhor tá falando comigo? Então você vai lá e ora. Então você vai lá e lê a palavra mais vezes. Você vai lá e ora, entendeu? Porque a oração é uma coisa muito forte, sabe? E a gente realmente tem que ajoelhar pro Senhor e orar quando a gente estiver em dúvida sobre o que o Senhor está falando com a gente, sabe? E quando a gente ouve, né? Não é só por... enfim, não é... Como posso falar, né? Não é como se a gente fosse viver com impulso, sabe? De tipo assim... Porque às vezes eu sinto que, às vezes as pessoas, elas vivem muito no impulso, né? Então elas fazem muitas coisas no impulso. E eu sei que pode estar sendo confuso pra você, porque até pra mim tá, porque eu ia falar sobre uma coisa, só que o Senhor realmente já me colocou pra outra coisa. É que às vezes a gente pode viver, né, com impulsividade, mas quando a gente tá obedecendo e sendo, né, tementes ao Senhor, a gente vai vendo que a gente não faz nada mais por impulso. A gente ora muito antes, a gente tem a noção muito maior, assim, o Senhor consegue transformar isso em a gente ser obedientes a Ele, né? E isso é muito doido, tá? E nem por expectativa dos outros também, enfim, mas sim por direção ao Senhor, né? Pela voz do Senhor. Então, a gente às vezes acha que enfim, é que é muito, gente, é muito complexo, né? Depois que você vai tendo um caminho com o Senhor, você vai vendo a diferença que você era antes e a que você é agora. Antes eu era uma pessoa muito, tipo, fazia tudo muito atropelado e tudo mais, e agora eu sinto que o Senhor me deixou muito mais leve. Sinto não, Ele me deixa leve. Ele faz que eu pense antes de fazer algo. Às vezes é óbvio que a gente erra e tudo mais, mas eu sinto que na maioria das minhas ações o Senhor tem me cada vez mais pensado, né, em ser menos impulsivo. Então realmente pensar antes, orar antes com Ele, falar com o Senhor antes, para depois fazer algo, né? E que nesse podcast, né, a gente realmente, nessas jornadas juntas, nessa caminhada juntas, a gente aprenda juntas a ouvir mais a voz de Deus, né? E cada vez mais a discernir, né? O que o Senhor quer pra gente, né? Qual a intenção da nosso coração, a gente viver com mais intenção e com mais fé ao Senhor, né? E fazendo aquilo que Ele deseja. Porque eu sei que às vezes vai ser difícil a gente entender, mas a gente seguir em obediência, seguir orando, seguir jejuando, seguir lendo a Bíblia, porque o Senhor fala muito com a gente na Bíblia, muito. Ali é a palavra viva do Senhor, em oração, enfim. Então que não apenas, né, que a gente não apenas viva no morno da fé, que a gente realmente entenda o que o Senhor quer pra gente, e entenda que quando a gente quer entender cada vez mais nosso propósito, a gente deve ser obediente ao Senhor, né? E ser obediente ao Senhor é sim ter um propósito com o Senhor, sabe? Porque eu sinto que não é só sobre, enfim, coisas grandes, né? Eu sinto não é só sobre isso, né? É sobre as pequenas coisas do dia a dia, né? Isso também é um propósito, né? Então, eu tô muito feliz que você está aqui, que a gente caminhe muito juntas nesse primeiro episódio, enfim, nesse podcast todo. A gente tem aqui no Spotify, mas a gente também tem ali no YouTube. Então, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você estar aqui, e que a gente caminhe juntas cada vez mais obedientes ao Senhor. Aqui é realmente um ambiente onde é para ser realmente gostoso, onde mais mulheres se encontram, mais mulheres se ajudam, mais mulheres
tenham um foco central no Senhor, que botem qualquer coisa depois do Senhor, entende? Qualquer coisa, né? Que Ele seja o centro realmente. E eu peço que vocês orem pela comunidade, que vocês orem que o Senhor seja o centro, porque é isso que tem que ser, é isso que deve ser. E é isso, te vejo no próximo episódio. Tchau! Menina, dá tchau! Tchau! Olha lá! Tchau!